Professor de psicologia na Universidade de San Jose State, na Califórnia, James Asher é um dos nomes mais respeitados na teoria de aquisição de linguagem no mundo. Ele criou um método muito simples, mas extremamente efetivo, chamado TPR. E eu utilizo a base desse método nas minhas aulas. E esse método pode ser extremamente interessante para você melhorar sua aquisição de inglês. Hey, what's up, everybody? Teacher Fábio Carvalho here with you, and today we're going to talk about TPR. Beleza, galera? Teacher Fábio Carvalho aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre TPR, o Total Physical Response, e por que ele pode ajudar tanto a melhorar o seu inglês. Para falar de TPR e o que o James Asher produziu, é muito importante a gente entender que a gente está falando basicamente sobre movimento. O que os movimentos podem fazer para te ajudar a melhorar a aquisição de inglês. O James Asher pensou no seguinte: a gente faz movimentos para tudo. A gente se movimenta para fazer várias ações ao longo do nosso dia. A gente anda, a gente corre, a gente dorme, a gente nada, a gente pula, a gente mexe com a mão, a gente faz gestos. Isso tudo tem um significado, correto? Então, partindo dessa premissa, ele pensou no seguinte: por que não fazer com que as crianças, inicialmente, consigam adquirir uma outra língua através de comandos que as façam entender facilmente um movimento, e através da compreensão desse movimento fazer com que esse processo chegue ao subconsciente, que é onde a gente guarda tudo que a gente geralmente não esquece. Então, o Asher pensou basicamente nessa ideia, usar o movimento para que a gente consiga adquirir a língua de forma mais fácil. Porque quando você compreende aquilo que você ouve, ou vê, ou lê, você adquire a língua. Então Alright guys, so let's get started. Eu escolhi uma situação de futebol. Por quê? Porque tem vários movimentos diferentes nessa situação que a gente vai ver aqui. Na verdade, não é bem sobre futebol, mas é o que aconteceu numa partida de futebol. Um lance, digamos assim, um pouco inusitado, né? Um lance um pouco diferente. Mas o importante é que você entenda aqui a ideia dos movimentos, através dos comandos. O James Asher, ele começou utilizando essa ideia com crianças. Crianças tendem a aceitar coisas mais lúdicas, os adultos são mais reticentes. Mas eu convido você a entender aqui a ideia do movimento e, através do movimento, levar isso para a sua memória, para o seu subconsciente. Mesmo que você não faça os movimentos aqui, mas que você se imagine fazendo os movimentos. E observando aqui a imagem, através da imagem, tendo essa ideia do que isso pode contribuir para a sua aquisição de inglês. A ideia do Asher é comandos que gerem compreensão. Através da compreensão, você está adquirindo. Uma vez que você compreende, você adquire. Stephen Krashen, que é um dos grandes nomes da teoria de aquisição de linguagem, diz: aquilo que você ouve ou lê e é compreendido por você gera aquisição. Então, essa é a ideia principal aqui, tá? Então, os movimentos vão nos ajudar a criar memórias físicas e assim você vai poder utilizar esses movimentos com naturalidade em inglês. Você vai poder falar sobre eles com naturalidade. Então, o primeiro comando que eu quero chamar a atenção para você aqui é esse. A gente tem aqui uma situação que é a seguinte. O primeiro verbo, na verdade, não é um comando, mas tudo bem, a gente pode entender como um verbo, que é o to be. É o famoso verbo to be. Você deve estar cansado de ouvir falar do verbo to be. O problema do verbo to be é que ele é ensinado nas escolas de forma muito mecânica, de forma muito chata. Então, aquela coisa de listas, conjugações, aquilo não faz ninguém ser fluente em inglês. Aquilo é um erro, na verdade, de vários professores ao longo dos anos. Mas o caso aqui é a gente entender inglês de uma forma tranquila, leve e descomplicada. Então, vamos lá. The ball. Vamos lá. The ball. A gente está falando aqui da bola, né? Então, the ball is inbounds. So, to be, a gente vai conjugar com is. Por quê? The ball is. So, the ball is inbounds at this moment. Pay attention. The ball is inbounds. Então, a bola está dentro do campo. Dentro do campo, inbounds. The ball is inbounds, right? Very good. Cool. Now, pay attention to this. Now, the ball is not inbounds anymore. The ball is out of bounds. The ball is
in bounds. The ball is out of bounds. So the ball is out of bounds now. Então a bola está fora do campo. Fora do campo, out of bounds. Isso também vale para quadras, tá? Foi basquete, voleibol, whatever. Então você pode usar in bounds se está dentro e out of bounds se está fora. O segundo comando que a gente vai usar aqui é run, que é correr. The player in red, o jogador de vermelho, and the player in white, o jogador de branco, are running. Look at them. They're running. E quando eu falo running, eu estou usando they are running. Por quê? Porque são dois. Então eu vou usar o verbo to be, no plural, are, e vou trabalhar a ideia do verbo to run. Como eu tenho o verbo to be e o outro verbo de ação junto, esse verbo de ação vai ter que vir com ing. Então a gente vai ter que falar running. Eu não quero ficar explicando muita regra aqui, porque a ideia não é gramática aqui. A ideia desse vídeo é usar os comandos do James Asher para que você possa adquirir inglês. Mas algumas coisas se fazem necessárias. Então, por exemplo, is running para o singular, are running para o plural. So the players are running. Check it out. They are running. Eles estão correndo. The players are running. So esse é um segundo comando, to run. Um segundo movimento. Então o primeiro, to be. The ball is in bounds. The ball is out of bounds. The players are running. Assim como está aparecendo na sua tela. And now, the player in red. The player in red, o jogador de vermelho. The player in red, he is running, but he is also guarding the player in white. O nosso terceiro comando vai ser to guard. To guard, nosso terceiro verbo. Movimento. To guard. To guard tem a ver com a ideia de marcar alguém. Você que curte futebol, curte basquete, curte esportes, já entende essa ideia de marcar, né? Um jogador está marcando o outro. To guard someone. To guard something. Então, esse verbo to guard, como está aparecendo aí na sua tela, é pronunciado dessa forma, tá? Sem o to guard. Então, the player in red is guarding. Check it out. He is guarding the player in white. So, the player in red is guarding the player in white. Ele está indo onde o jogador de branco vai. Então, ele está marcando aquele jogador. Ele está ali colado com ele, junto com ele. Não deixa aquele jogador se movimentar livremente. He's guarding the player in white. The player in red is guarding the player in white. The player in white is kneeling. O jogador de branco, ele se projeta para o chão. E aí, o que ele faz nesse movimento aqui? Ele se ajoelha. To kneel. So, kneel é ajoelhar-se. Right? Se ajoelhar. Então, the player in white is kneeling. Então, o nosso quarto movimento. The player in white is kneeling. Right? He's kneeling. Check it out. His knees touch the ground. His knees touch the ground. Então, os joelhos dele tocam o chão. E aí ele se ajoelha. When you pray, some people, right? When they pray, oh God, please protect me and my family. Thank you. Right? So, when you pray, some people, they kneel too. Algumas pessoas se ajoelham quando rezam, quando fazem uma oração. So, the player in white is kneeling. And his hand is touching the ball. Nosso quinto movimento, to touch. His hand is touching the ball. Então, ele está tocando a bola. Ele está tocando a bola. Repare que a mão dele, aqui, ó, está tocando a bola. So his hand is touching the ball. The ball is out of bounds. Remember, no problem. Né? No futebol, não tem problema se você tocar a bola com a mão fora do campo. Dentro do campo tem problema, mas fora do campo não. Então, só o goleiro pode fazer isso, né? Tocar a bola com a mão dentro da área, in the box. Box é como a gente chama grande área no futebol. Se você achar legal e quiser que eu faça um vídeo sobre termos em inglês sobre futebol, comenta aqui, deixa aqui no seu comentário. Quero ver um vídeo, Fábio, sobre expressões de futebol. E a gente vai fazer um vídeo aqui para você. Alright? Very good. So, the box, right? The ball is out of bounds. So, it's okay to touch the ball with the hand.
So the player in white, he touches the ball with the hand. So he tries to pick up the ball. He tries to pick up the ball. Nosso sexto movimento. Touch, nosso quinto, right? And nosso sexto movimento, pick up. Pick up. He tries to pick up the ball. To get the ball. Pick up também pode ser muito parecido com get. Então, to get is to pick up, right? So, ele tenta pegar a bola. Repare. Take a look at this. Ele tenta pegar a bola. Ele pega a bola com as duas mãos. He picks up the ball with both hands. Check it out. He picks up the ball with both hands. And he's kneeling. And the ball is out of bounds. And the player in red is very good. The player in red is guarding. The player in white is very close, very near. All right, good. Okay, nice. So he tries to pick up the ball. Então ele pega a bola, repare só. Ele pega a bola com as duas mãos. And then, guys, he stands up. He stands up. He's kneeling. He stands up. Então ele se levanta. To stand up. Nosso sétimo movimento. Stand up. Olha lá, ele se levanta. Ó. Stand up. Stand. Kneel. Stand up. Kneel. Stand up. Very good. So, ele se levanta. Right? So, he stands up. He stands up. Por que eu não estou falando he's standing up? Porque esse é um movimento que você não leva muito tempo para fazer. Então, he stands up. Ele se levanta. Right? Ele não está se levantando. He stands up. Aí é que vem uma coisa inusitada, a situação inusitada que eu falei para vocês. The player in white. Oh my God. The player in white. O nosso oitavo comando é push. Push. The player in white pushes the linesman. Esse cara aqui, que é o nosso bandeirinha no futebol, em inglês a gente chama de linesman. É o homem da linha, o cara que corre na linha. Por isso que é line. Linesman. Então ele corre na linha ali. Então, the player in white pushes. Então ele empurra. To push. Like you can push a button. Também você pode pressionar um botão, né? Push, empurrar o botão. Tudo tem ideia de empurrar, pressionar. So, he pushes. Então ele empurra. E a pronúncia é importante. É push. Push mesmo, tá? De U. Push. Ok. He pushes the linesman. Ele empurra o bandeirinha. And then, check it out. Ele empurra. He pushes the linesman. And then he, boom! He punches. Oh my God. He punches. He punches. He punches the linesman. Ele dá um soco. Um soco. Ele dá um soco no bandeirinha. He punches the linesman. Então, o verbo to punch. Boom. Dá um soco. Right? Ele não dá um soco como aquele soco tradicional, mas ele faz um movimento brusco que pega no rosto do bandeirinha. E aí, é considerado um soco. Então, observe. Ele tenta se livrar aqui, mas ele faz a posição, né, de ataque de soco. Né? A mão dele pega. Então, he pushes the linesman and he, boom, he punches the linesman. Então, esse é o nosso nono movimento. Eu acho que é o nosso nono movimento. Se não for, não tem problema. Nosso nono movimento, nosso nono comando, to push. Então, se eu falar push, você vai fazer assim. E o nosso décimo, né, seria, né, o punch. Né? Boom. He punches. He punches the linesman. Right? Okay. So, there is a problem here. The player can't punch. The player can't push. Não pode. Can't. Não pode. Can't. Can't push and can't punch. Você não pode empurrar o bandeira e você não pode também, obviamente, dar um soco no bandeira. So, there is a problem here. The linesman points. Um outro comando. The linesman points. São to point. To point é apontar. To point. Tá? Bem parecido, né, com o português. To point. Apontar. So, the linesman points to the player in white. Então, o linesman, o bandeirinha, ele aponta para o jogador em branco, de branco. Então, he points.
to the player in white. Então ele aponta, he punched me, right? He pushed me and then he punched me. Então ele está apontando pro árbitro, pro referee, right? Ele me empurrou e ele me deu um soco. He points his finger at the player in white. Então ele aponta pro jogador de branco. And the referee shows him a red card. The referee shows him a red card. Então, o nosso novo comando agora é to show. To show. So the referee shows, mostrar, o verbo to show. The referee shows him a red card. Então, o juiz da partida, o árbitro, mostra um cartão vermelho para ele. To show. Right? If I say, for example, se você me dizer, Fábio, show me your glasses. Okay, here are my glasses. Right? I'm not wearing my glasses. So, to show. Right? Show me your glasses. Ok. Então, mostre-me os seus óculos. Então, aqui ele está falando o quê? Ele está falando, desculpa. Ele está mostrando. Ele está mostrando um cartão vermelho para o jogador que deu um soco no bandeira. Right? Essa atitude meio, né, intempestiva, digamos assim. Você pode colocar show qualquer coisa. Show me your glasses. Show me your hands. Show me your hands. Right? So, show. He shows the player in white a red card. So, let's recap all the TPR commands so you can acquire them. Vamos recapitular todos os comandos do TPR, do Total Physical Response, do James Asher, para que você adquira mais inglês através dos movimentos, através do significado dos movimentos e, se você puder, fazer os movimentos também, para que isso melhore ainda mais a sua capacidade de fixar esse vocabulário. First, the ball is very good, inbounds, right? And now the ball is awesome, out of bounds, very good. Okay, the players are running, all right. So to be and to run. Okay, great. All right, next. The player in red. The player in red is guarding the player in white. Very good. So the player in red is guarding the player in white. Okay, to guard. Number 3, right? Very good. Number 3. All right, number 4. The player in white kneels. The player in white, he kneels. Ele se ajoelha. To kneel. To kneel. When you pray, you kneel. When you exercise, you kneel too. Next, the player in white picks up the ball, right? He gets the ball in his hand. Check it out. He gets the ball. He takes the ball. He picks up the ball. He gets the ball. And he stands up. Very good. Stand up. So he stands up. Okay. Then he pushes. To push. And empurra. He pushes the linesman. Okay. To push. And then, he punches. Boom. He punches. To punch. Punches. He punches. Ele dá um soco. He punches the linesman. The referee comes. And the referee shows him a red card. Right? The referee shows. To show. Mostrar. So, to show. To be, o verbo to be, ele é um verbo de ação. Ele é um verbo que indica ser ou estar. To run, right? To run. Okay, very good. To guard, right? To guard, great. To kneel. So, to kneel, okay. To get, to pick up, right? To get, okay. To stand up. To push. And to, boom,
to punch. A ideia do Total Physical Response, recapitulando, é uma criação do Dr. James Asher, psicólogo da Universidade de San Jose State, na Califórnia, que prega que através dos movimentos, os verbos, a gente pode gerar compreensão, e gerando compreensão, a gente gera aquisição de uma nova língua. No caso, a língua inglesa. O TPR mais o TPRS, eles são a base da minha metodologia, o Natural English, onde você aprende inglês de uma forma tranquila, leve, divertida e, principalmente, sem estresse. Não tem que ter estresse para ter aprendizado de qualquer língua, incluindo a língua inglesa. Alright? So, that's the idea. I hope you have enjoyed this video. I hope you have liked the TPR, Total Physical Response. And if you have, please tell your friends about it. Share it. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que se você gostou, compartilhe com alguém que você gosta, alguém que você saiba que vai aproveitar essa ideia do TPR, do Total Physical Response, que poderá ser utilizado por uma infinidade de movimentos que poderão gerar mais compreensão e, consequentemente, mais aquisição para o seu inglês. Melhorar o seu inglês, melhorar a sua fluência, melhorar a capacidade que você tem de guardar as informações. Esse é um grande detalhe. Muita gente, na hora que eu tenho que falar eu esqueço. Por quê? Porque você não está condicionando a sua mente a fazer isso. E o TPR é uma forma de ajudar você nesse condicionamento. Então, se você gostou, compartilhe com mais pessoas, jogue naquele grupo de família, naquele grupo de amigos, que você achar legal para ajudar mais pessoas a adquirir inglês. Alright, guys? So, thank you very much for watching, and I'll see you next time. Take care.